O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Dia 133 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo sobre a profissão de fé na sua segunda sessão, Símbolos da Fé, no capítulo Creio no Espírito Santo. Hoje leremos dos números 1038 ao 1041. O juízo final. A ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. Este será a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Então, quando Cristo vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Diante de Cristo, que é a verdade, será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar, até as últimas consequências, o que alguém tiver feito de bem ou deixado de fazer durante sua vida terrestre. Todo o mal que os maus praticam é registrado sem que o saibam. No dia em que chegará o nosso Deus e não se calará, se voltará para os maus e lhes dirá: Eu havia colocado na terra meus pobrezinhos para vós. Eu, seu chefe, reinava no céu à direita do meu Pai, mas, na terra, meus membros passavam fome. Se tivesseis dado aos meus membros vosso dom, teria chegado até a cabeça. Quando coloquei meus pobrezinhos na terra, os constituí meus tesoureiros, para recolher vossas boas obras em meu tesouro. Vós, porém, nada depositastes em suas mãos, razão porque nada possuís junto a mim. O juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Só Ele decide seu advento. Por meio de seu Filho, Jesus Cristo, Ele pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. Conheceremos então o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação. Compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais sua providência terá conduzido tudo para seu fim último. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas por suas criaturas e que seu amor é mais forte que a morte. A mensagem do juízo final é apelo à conversão, enquanto Deus dá aos homens um momento favorável, o dia da salvação. O juízo final inspira o santo temor de Deus, compromete com a justiça do reino de Deus, anuncia a ditosa esperança da volta do Senhor, quando Ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido. Hoje ouviremos como catequese complementar o texto referente à audiência do Papa São João Paulo II, de 28 de julho de 1999, o inferno como rejeição definitiva de Deus. Deus é Pai infinitamente bom e misericordioso, mas o homem, chamado a responder-lhe na liberdade, pôde infelizmente optar por rejeitar de maneira definitiva o seu amor e o seu perdão.
subtraindo-se assim para sempre à alegre comunhão com ele. Precisamente essa trágica situação é apontada pela doutrina cristã quando fala de perdição ou inferno. Não se trata de um castigo de Deus infligido a partir do exterior, mas do desenvolvimento de premissas já postas pelo homem nesta vida. A própria dimensão de infelicidade que esta obscura condição traz consigo pode ser de algum modo intuída à luz de algumas das nossas terríveis experiências, que tornam a vida, como se costuma dizer, um inferno. Em sentido teológico, contudo, o inferno é outra coisa. É a última consequência do próprio pecado que se vira contra quem o cometeu. É a situação em que definitivamente se coloca quem rejeita a misericórdia do Pai, também no último instante da sua vida. Para descrever esta realidade, a Sagrada Escritura serve-se de uma linguagem simbólica, que aos poucos assumirá aspectos bem definidos. No Antigo Testamento, a condição dos mortos ainda não estava plenamente iluminada pela revelação. Com efeito, pensava-se em geral que os mortos estivessem recolhidos no Sheol, um lugar de trevas, uma fossa da qual não se sobe, um lugar onde não é possível louvar a Deus. O Novo Testamento projeta nova luz sobre a condição dos mortos, sobretudo anunciando que Cristo, com a sua ressurreição, venceu a morte e estendeu o seu poder libertador também ao reino dos mortos. A redenção, contudo, continua uma oferta de salvação que compete ao homem acolher em liberdade. Por isto, cada um será julgado segundo as suas obras. Recorrendo a imagens, o Novo Testamento apresenta o lugar destinado aos operadores de iniquidade como uma fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes, ou como a geena de fogo inextinguível. Tudo isso é expressão de modo narrativo na parábola do rico avarento, na qual se precisa que o inferno é o lugar de pena definitiva, sem possibilidade de retorno ou de mitigação do sofrimento. Também o Apocalipse representa de maneira simbólica, num lago de fogo, aqueles que não estão inscritos no livro da vida, indo assim ao encontro da segunda morte. Quem, portanto, se obstina a não abrir-se ao Evangelho, predispõe-se a uma ruína eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. As imagens com que a Sagrada Escritura nos apresenta o inferno devem ser interpretadas de maneira correta. Elas indicam a completa frustração e vazio de uma vida sem Deus. O inferno está a indicar, mais do que um lugar, a situação em que se vai encontrar quem de maneira livre e definitiva se afasta de Deus, fonte de vida e de alegria. Assim, resume os dados da fé sobre esse tema o Catecismo da Igreja Católica. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus, é a mesma coisa que morrer separado dele para sempre, por livre escolha própria. E é esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. A perdição não deve, por isso, ser atribuída à iniciativa de Deus, pois no seu amor misericordioso, ele não pode querer senão a salvação dos seres por ele criados. Na realidade, é a criatura que se fecha ao seu amor. A perdição consiste precisamente no definitivo afastamento de Deus, livremente escolhido pelo homem e confirmado com a morte que sela para sempre aquela opção. A sentença de Deus ratifica esse estado. A fé cristã ensina que no delineamento de sim e do não, que caracteriza a liberdade da criatura, alguém já disse não. Trata-se das criaturas espirituais que se rebelaram contra o amor de Deus e são chamados demônios. Para nós, seres humanos, esta sua vicissitude soa como advertência. É apelo contínuo a evitar a tragédia a que o pecado leva e a modelar a nossa existência segundo a de Jesus, que se desenvolveu no sinal do sim a Deus. A perdição continua uma real possibilidade, mas não nos é dado a conhecer sem especial revelação divina quais os seres humanos que nela estão efetivamente envolvidos. O pensamento do inferno, e menos ainda a utilização imprópria das imagens bíblicas, não deve criar psicoses ou angústia, mas se apresenta uma necessária e salutar advertência à liberdade, no interior do anúncio de que Jesus ressuscitado venceu Satanás, dando-nos o Espírito de Deus que nos faz invocar Abá, Pai. Esta perspectiva rica de esperança prevalece no anúncio cristão. Ela está refletida de maneira eficaz na tradição litúrgica da Igreja, como testemunho, por exemplo, as palavras do cânon romano: aceitai com benevolência, ó Senhor,
a oferta que nós, vossos ministros e a vossa família inteira, vos apresentamos. Salvai-nos da perdição eterna e acolhei-nos no rebanho dos eleitos. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!